noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Deixa eu virar aqui. Meu Deus! Derrubei meu celular! Peraí. Boa noite! Bati o computador. Boa noite! O Instagram não entrou ainda. É o desastre aqui começando. Acontece. Gente, celular bateu. O notebook bateu no celular e derrubei. Boa noite, Camila! Ó, vai derrubar de novo. O tripé tá encostando. Boa noite. Começamos com tudo já. Instagram e Facebook hoje juntinhos. Boa noite, Julie. Olha lá a nossa música de sempre. Boa noite, boa noite. Eu já cheguei derrubando tudo aqui. Derrubei o Instagram, literalmente. Ainda bem que o celular não quebrou. Vamos ouvir. Porque você chega agora, até a música. Boa noite, Dani. Porque você demora. A casa é sua. Porque não chega logo. Nem que aguenta mais o peso desse relógio. A casa é sua. Porque você não chega agora. Porque você demora. A casa é sua. Porque não chega logo. O peso desse relógio. Derrubei tudo já, Jaque. Loucura! Boa noite! A Jaque está dizendo assim, tá animada hoje? Não, foi um susto mesmo, Jaque. Deixa eu voltar a música aqui, bem no começo, eu adoro o começo dessa música. Eu derrubei o celular, fui mexer, arrumar a câmera aqui, a webcam, e derrubei vocês, literalmente. Mas a casa é sua, a casa é nossa, minha casa é sua casa. Então, sejam bem-vindos. Ontem, dia dos namorados, eu ia vir aqui, mas não vim não, tá? Deixei todo mundo livre de mim, todo mundo aí, tempinho com o amado, curtindo, afinal, né? Dia dos namorados, ninguém é de ferro. Vamos curtir. Vamos lá, eu tô animada não, eu tô ansiosa, porque eu derrubei tudo. Falei, meu Deus. Julie, derrubei tudo aqui, literalmente. Tudo bem com vocês? A Dani. Ei, Dani, você é meu anjo daqui. A Dani disse assim, ó, a noite passada foi boa. Foi, Dani. Top. Tô descabelada, tenho aqui. O salão ontem deu um jeito, mas agora já tá tudo danado. Tudo bem com vocês? Ai, vamos acalmar, respira. Fazer meditação ao vivo com vocês. Tudo bem, gente? Tinha uma coisa que eu nunca me via fazendo na vida, porque a pessoa é ligada no 220, triplicado. Grace, boa noite. Neuza, Isa, Cris, boa noite. Mãe de Lelê, boa noite. Dani, meu socorro, boa noite. Eu sou ligada no 220, então, tanto em ações como em pensamento. Meu pensamento é muito acelerado. Tinha uma coisa que eu nunca me via fazendo, era meditação. E aí entrei numa vibe de yoga umas vezes, yoga, né? Cada um pronuncia aí. E meninas, não é que deu certo o negócio, eu sinto muitas dores, assim, na lombar. Eu gosto muito de salto, então eu ando muito de sapatilha, sapato baixo, tênis eu não gosto, só academia. Eu gosto de salto, bico fino mesmo. Então eu sinto muita dor. Eu preciso fazer alongamento. E a prática do yoga ajuda bastante. E ultimamente eu entrei em meditação para parar um pouco a mente. Você conseguiu, Dilane? Tô conseguida. Muito bom. Olha, hoje nós vamos falar de alfabetização e dislexia. Esse dia nós falamos um pouquinho de autismo, né? Tô com mais aí uns assuntos para a gente falar sobre espectro. Tem muita coisa. Tem live já agendada com a mãe do Theo, que eu consegui que ela viesse. Que delícia, um horário lá para ela
falar com a gente aqui. Nós vamos ter terça-feira, segunda já tem live agendada, terça nós tem uma outra amiga muito querida aqui, que vocês vão amar, que ela acabou de confirmar comigo uma live, ela é professora, ela é formadora da Nova Escola, e eu a conheci, ela é maravilhosa, vocês vão gostar bastante. Então, vamos começar compartilhando aí? Perco 5 minutos aqui pedindo para você compartilhar. Quem está no Facebook, manda aí um oi, põe aí o seu boa noite, põe sua contribuição, que eu compartilho aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Hoje é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Então, quem está precisando aí, vamos apelar para o santo. Brincadeiras à parte, tá? Alfabetização e dislexia. Boa noite, Celina. Tudo bem, querida? Ai, Ária, boa noite. A Júlia tá batendo palma, ela vai apelar para o santo, tenho certeza. Vamos lá. O que é a dislexia? Já ouviu falar? Dislexia é bem comum. Há estudos aí que nos dão números, que a pesquisa mostra que tem muita criança disléxica. E também, gente, assim como nos outros transtornos, acontece de algumas pessoas descobrirem já na fase adulta. Não passou despercebido por algum motivo aí, e a gente a gente ainda tem preconceito de bastante coisa, né? Por exemplo, dislexia não é uma doença, é um transtorno, tá? Então, não é que o seu filho tem dislexia, ele está doente, ele tem apenas um transtorno. Ele tem alguma dificuldade ali que incomoda, que atrapalha o andamento normal, natural aí da alfabetização, da aprendizagem, seja no que for, tá bom? Então, até esses dias eu postei aí um vídeo bem resumidamente do que é doença, do que é síndrome e do que é um transtorno. Então, dislexo não é doença, é transtorno de aprendizagem aí. É um transtorno que dá, sim, pra gente, não tem cura, mas dá para fazer intervenção, dá para trabalhar bem especificamente e ajudar aí nossos aprendizes, aluno, adulto, seja adulto, né? Algumas pessoas descobrem já na fase adulta. Mas assim, como também a alfabetização em pessoas típicas, que estão na EJA, por exemplo, é um pouco mais difícil a alfabetização, porque já passou da idade, já tem alguns traumas de escola, um monte de coisas aí que aumenta um pouco essa dificuldade do ensino e da aprendizagem no dislexo também. Então, quanto antes a gente descobrir, melhor vai ser, porque a gente faz intervenção bem aí no começo, bem no começo do processo de alfabetização, de aprendizagem, e a gente consegue melhores resultados e mais rápidos, tá? Não é que um dislexo, um adulto também não vai conseguir, mas dependendo do grau de dislexia também. Então, o que é essa dislexia? É um transtorno específico da aprendizagem, onde a criança tem, eu vou falar criança, tá? Onde a criança, o aluno aí, tem uma dificuldade na leitura. É um distúrbio disléxico, léxico, no grego, é linguagem, leitura. Então, é uma dificuldade de ler. Esses dias no autismo eu te falei de hiperlexia, que é diferente disso. A pessoa hiperléxica, ela lê, mas não compreende. Então, acontece muito precocemente. Crianças, sem ter aí passado por um processo de ensino, conseguem ler, ela faz essa decodificação das letras e forma as palavras com muita facilidade, é até confundido com altas habilidades. Então, ela tem 2 aninhos, ela tem 3 aninhos, ela já está lendo. Também é uma coisa aí que a gente tem que tomar alguns cuidados e ver bastante os sinais. Acontece muito associado ao autismo aí. E não é que essa criança está alfabetizada ao que ela é superdotada, mas ela tem uma hiperlexia, que é o contrário da dislexia. Mas a hiperlexia, ela tem um problema. Não compreende, só decodifica, tá? E a dislexia, essa dificuldade
específica da leitura, e também vai ter na escrita, porque a criança começa aí a ter problemas de baixa autoestima, começa a se recusar para escrever, para ler, então isso vai dando aí dificuldade tanto na leitura quanto na escrita, tá bom? Então, uma criança disléxica. Dilane, eu não sei se eu tenho aluno com dislexia ou não. Uma coisa importante da gente saber, da gente pensar, é que se você estiver lá no primeiro aninho, a gente ainda não tá assim, não dá para fechar diagnóstico, não dá para a gente falar muito claramente, porque ele ainda está no processo de alfabetização. Mas algumas coisas a gente consegue avaliar pelo esperado para a idade, para a fase escolar, tá bom? Então, a gente também tem que cuidar disso. Mas o que acontece com o disléxico? É que a gente começa a perceber também já lá na educação infantil. Algumas coisas. Ela tem pouca atenção. A atenção e a memória é bem marcante, porque não tem atenção nas atividades, não memoriza letras, não memoriza nomes, nomes até de pessoas próximas. É aquela criança que você ensina uma letra, daqui a pouco ela já não sabe mais. Você ensina um número, daqui a pouco ela não sabe mais. E normalmente isso vem junto aí também com outras coisas, por exemplo, a descalculia pode vir dependendo do nível de dislexia, porque ela tem problema de identificar sinais. Então, a letra, o código em nosso de língua e também esses sinais matemáticos. Então, a gente tem que cuidar para também a matemática, tá bom? Que usa muitos sinais e ele não guarda números, sinais, letras, nomes, tem dificuldade de rima, tem dificuldade de cantar canções por causa da memória, a memória é comprometida aí nesses casos, tá? A memória de curto prazo é que mais usa, mas já esquece. Então, ele não consegue fazer todo esse processo de memorização, de atenção para a gente chegar numa concentração. Porque a concentração é quando a gente vai utilizando os tipos de memória e a gente consegue usar isso, a nossa memória de longo prazo, que eu vou lá e busco o que eu já aprendi. Eles não retêm essa informação e a memória aí vai se perdendo e sempre tem que voltar essas atividades com eles, tá? A coordenação motora também é uma coisa que a gente vê bastante no disléxico, pode ver aí. Ele tem dificuldade motora de lateralidade, ele não consegue identificar e reconhecer direita e esquerda, tem muita dificuldade para isso. Ele não guarda, não, você explica, você ensina, você marca, você sinaliza, mas essa dificuldade não é só nas letras, é também em lateralidade, aparece muito aí para gente. Falta de interesse por leitura, por escrita, por números, por qualquer coisa que você vai fazer nesse sentido. Talvez eles apresentam, talvez não, eles são inteligentes. Eles só têm essa dificuldade. Mas talvez você perceba que fala, nossa, essa criança é super esperta, inteligente, mas quando fala de leitura e de escrita, parece que há um bloqueio ali, algo trava que não vai, né? Então, são crianças que podem ter dislexia, tá? A avaliação, como qualquer outro transtorno, precisa de uma equipe psicopedagógica, uma equipe multidisciplinar, que é o psicopedagogo, fono, psicólogo, é um médico que sempre que dá laudo, tá? Neuro, e assim por diante. Então, ele vai ter uma dificuldade imensa para aprender a ler e escrever. E aí é o problema nosso na alfabetização. Essa criança vai demorar muito mais tempo do que uma criança que não tem dislexia. A alfabetização, ela já é compreendida como um processo, né? Que não acontece em um único ano. Ela tem um tempo aí para a gente trabalhar, ensinar tudo que demanda para alfabetizar. E ela é lenta. Cada criança tem seu ritmo. No disléxico, isso vai ser um pouco mais lento e vai precisar de uma intervenção maior da parte do professor e também a escola sozinha não dá conta. A família precisa aceitar, identificar, fazer uma avaliação e ter alguém de terapia, que seja psico, alguém fazendo intervenção pontual aí para caminhar junto com o trabalho escolar e essa criança avançar, tá bom?
Outras coisas, ela pode trocar letras. Às vezes também tem aí falas, apresenta uma dificuldade na fala, troca de letras para falar também, não só para escrever. Como tem dificuldade de lateralidade, então, normalmente eles invertem as letras, tem esse grande problema de letras aí, dos pontos que a gente fala, né, que normalmente as crianças trocam, mas é uma coisa natural. Para o dislexo, isso não, isso fica bem acentuado. Por mais que você mostre, que você fale, ele faz, daqui a pouco ele já não sabe mais. Não é coisa de outro dia, não. Às vezes, na próxima atividade que você vai dar, ele já não lembra mais, ele já faz essa troca e se confunde com as letras, não lembra do nome, não consegue nomear, e assim por diante. E quais são as causas da dislexia? Então, a dislexia, ela tem 3 causas aí principais que trazem para nós os estudos quanto a esse transtorno. Ela pode ser genética, tá? Então, assim, a gente avalia, vê se tem casos na família, se tem alguém que já apresentou. Então, pode sim ser genética. Ambiental, eles também trazem que pode ser ambiental, ou pode ser com algum problema, algum acontecimento, algum fato, alguma perturbação no momento do parto. Então, são as 3 possíveis causas que nós temos de dislexia, tá? Mas isso pode ser amenizado, a criança vai ter uma vida normal, ela só precisa de intervenção mais pontual e ela precisa de mais tempo para fazer todo esse processo, ok? Gente, tá tudo bem aí? A internet hoje estava muito ruim aqui, não sei, se vocês estiver travando alguma coisa, vocês falem só para eu saber, mas em todo caso eu vou ficar aqui falando sozinha. Vai ficar gravado, tá bom? Quais são os tipos? 3 tipos, tá? Visual, que é uma dificuldade aí, que a criança tem mais percepção visual, de identificação de letras, de números, de sinais. A auditiva, legal, Leila. A auditiva, que ele tem Dani, obrigada. Tem essa dificuldade de perceber sons, e tem a mista, que pode ser as duas juntas, tá? E aí, mais trabalho pra gente. Tá bom assim, a internet tá ruim. Tá, meninos estão me dando ok, beleza. É que vocês ficam quietinhos aí às vezes, aí eu fico aqui sem saber. Então tá, visual, auditiva, e eu posso ter a mista, que une as duas coisas, que ele tem tanta dificuldade de identificar visualmente essas letras e números e sinais, e também percepção. Uma coisa que a gente precisa trabalhar com as crianças típicas, por exemplo, é a percepção sonora, e a criança precisa saber que a palavra, ela pode ser dividida em sons, em pedaços, que são as sílabas, né? Então, a criança disléxica, ela tem muita dificuldade com isso, muito, porque ela percebe menos ainda esse som do que as crianças típicas, que não tem a dislexia aí, tá? E aí, o que a gente pode fazer? O X da questão, né? O X da questão. Então, não vai variar muito do que você já escuta falar para crianças comuns. Só que essa criança com dislexia, você não pode, gente, não dá para dar o mesmo tempo de atividade para fazer do que uma criança que não tem a dislexia. É a primeira coisa, tá? Essa criança precisa de mais tempo para fazer as atividades. Segunda coisa, evite de pôr essa criança para ler, principalmente em voz alta. Então, a gente tem que trabalhar primeiramente aí, ganhar essa criança, porque ela tem um receio, uma barreira enorme para as atividades de leitura e de escrita. Ok? Então, ele ganhar confiança. Se você coloca muita atividade para ler, essa criança vai ficando com mais receio, vai se afastando mais, vai se recusando mais, e o seu trabalho vai ficar mais difícil. Então, mais tempo para essas atividades, tá? Então, por exemplo, eu não posso fazer o agrupamento de uma criança que tem dislexia com uma criança que faz rapidamente as coisas. Por exemplo, eu tenho aluno pré-silábico, mas ele é ágil para fazer.
Ele tem uma percepção sonora muito boa, porque as comandas que eu dou na sala, crianças já alfabéticas não compreendem com a rapidez que esse menino compreende, mas ele está numa fase pré-silábica. Mas a percepção, essa criança, sabe aqueles estilos de aprendizagem que eu já falei aqui para vocês, que eu fiz postagem, na verdade? Essa criança é muito mais auditiva. Porque tudo que eu falo, enquanto eu estou explicando, retomando com alguns, ele já entendeu o comando e está executando. Mesmo pré-silábico. Então, isso não tem nada a ver com fase também, tá? Vai muito do jeito que a criança aprende, o que é mais fácil para ela. Algumas crianças mais visuais, algumas mais auditivas, lembra disso? Então, a gente também tem que conhecer a criança nisso. Então, se eu coloco uma criança que é muito auditiva, que ela tem uma percepção auditiva muito boa, e eu sinto essa criança com dislexia perto dela, ela vai fazer muito mais rápido essa atividade e aquela criança com dislexia vai ficando para trás ou vai sempre só copiando. Então, até em agrupamento, na alfabetização aí, você tem que pensar com quem você vai colocar essa criança, tá? Normalmente, essas crianças sempre estão próximos da gente, muito mais próximo, para a gente ter um pouco mais aí de contato, de intervenção no dia a dia, tá? Eles trazem 2 métodos aí bem indicados para trabalhar com dislexia, que é o fônico e o método multissensorial, que trabalha essa parte de sinestésico, o visual auditivo, tá bom? Então, por quê? Porque essas crianças precisam muito do visual, ela precisa muito que você fale, que você repita, que você fala bastante o som da letra, que você associe bastante esse som com as imagens, com as figuras, muito mais do que você vai fazer com as crianças aí normais da sala, vamos dizer assim, típicas, que não tem uma dislexia. A gente já faz esse trabalho, mas com o disléxico você tem que intensificar isso. E o trabalho de repetição. Você tem que toda vez repetir o mesmo processo com eles, porque eles não memorizam facilmente e a memorização é um fator bem significativo para eles aí, que eles não conseguem. Então, trabalhe em memória. Outra coisa que disléxico não gosta, eles não gostam de jogos de quebra-cabeça, jogos da memória. Por quê? Porque justamente as áreas afetadas para dislexia. Ele não consegue memorizar. Então, é um grande dificultor aí das atividades. Então, se você fala para um disléxico, vamos fazer um jogo da memória, ele não vai querer, ele não gosta disso. Porque é uma coisa que ele tem dificuldade. E a regra do jogo da memória, o que é? Você virar, encontrar o par, mas normalmente as crianças não tiram daqui, põem para lá, você não pode nem mexer as pecinhas. Você tem que virar e deixar no mesmo local, para ajudar a memória que aquela carta você já virou, não é isso? E eles têm essa dificuldade muito grande. Mas isso não quer dizer que você não vá fazer. É ao contrário, a recomendação é que a gente faça mais vezes isso com eles. Só que a gente tem que fazer num tempo mais longo, e a gente pode pensar aí em peças, quantidade menores e aumentando. Porque eu preciso trabalhar essa memória, eu preciso trabalhar essa atenção para que ela fique aí, passe pelas etapas aí das fases da memória que nós temos e que se torne uma memória de longo prazo, que é que quando memória de longo prazo é tudo que eu aprendi que eu consigo resgatar na hora que eu preciso. Então, a hora que ele precisa da informação, ele tem que buscar lá na memória de longo prazo dele, e buscar isso e lembrar o nome da letra, lembrar o animal que ele virou, seja no jogo da memória. Então, são atividades que eles recusam de fazer e que a gente precisa colocar aí no dia a dia para eles, para trabalhar memória e atenção, tá? Não é porque eles têm essa dificuldade, eu não vou dar. Não, é aí que está o nosso trabalho. Então, diversifique esses jogos da memória, faça com letras, faça com figuras, com animais, com palavras, seja o que for, mas planeje
para ir aumentando esse desafio. E lembre-se que você vai ter que voltar. Sempre você vai ter que voltar. Sempre você vai ter que voltar. Então, é uma atividade que você vai dar, por exemplo, às vezes para as crianças, você vai dar uma, duas vezes e vai, ok, as crianças top naquilo ali, você vai passar para frente. No disléxico, não. Você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar. Porque ele já não lembra mais. A letra que você ensinou, às vezes, daqui em 20 minutos. Então, você vai ter que sempre estar retomando essas atividades, tá? Então, o seu planejamento tem que estar esse ir e vir. Mesmo que as crianças da sala já deram conta e estão avançando, ele tem que ser retomadas essas atividades aí também, tá? Evitar que leia respostas orais. Tanto avaliação quanto atividade, quanto mais você ler para ele resolver, mais ele vai avançar, porque a dificuldade está na leitura. Se você lê a atividade, se você lê a comanda e ele só precisa pensar na resolução, em outras estratégias, você facilita esse ensino que você está fazendo com o dislexo. E também a aprendizagem dele, tá bom? Então, assim, tudo que você puder, leia, não deixe de ler. A avaliação para essas crianças tem que ser lida, tem que ser oral. Não dá para a gente pôr um dislexo para fazer uma avaliação no mesmo tempo da sala toda, com ele lendo sozinho, que ele não vai conseguir. O que acontece para o dislexo? Ele precisa decodificar toda vez. Por exemplo, se eu escrevo lá bola, a gente sabe das rotas da leitura, tá? A rota fonológica e a rota lexical. O disléxico, ele demora muito mais tempo do que as crianças com aprendizado sem transtorno normal, aí que não tem nenhum transtorno, não tem nada impedindo, para fazer a decodificação dessas letras da palavra bola. Então, ele se perde nessa leitura. Então, até ele decodificar B, O, L, A, e depois essa junção, ele já esqueceu o que ele leu lá no começo. Então, é muito lento essa decodificação do que o normal, por isso que ele tem dificuldade na leitura. Mas isso não quer dizer que ele não compreenda se você falar com ele. Mas essa fala tem que ser simples, tem que ser objetiva, tem que ser clara. Dependendo, você tem que falar mais de uma vez para que ele compreenda, tá? Às vezes, uma vez que você vai falar, ele não vai compreender, porque ele ainda também está processando ali, ainda mais falar com rapidez, falar muito rápido, essa fluência rápida, ele vai estar ali processando alguma palavra atrás, ele vai perder a sequência aí, dessa compreensão. Então, sempre com muita pausa, frente para ele, de preferência bem calmo, olhando para ele, porque ele precisa desse visual de gesticulação, ele precisa fazer essa relação visual dos sons com também o movimento, tá? Então, tudo isso tem que prestar bastante atenção aí para o disléxico. Outra coisa que a gente pode fazer, né? A consciência fonológica, que a consciência fonológica, gente, ela vai entrar em tudo. Não tem como a gente não falar da consciência fonológica. E no dislexo, mais ainda, porque se a gente pensar que ele tem dificuldade auditiva e de percepção sonora, né, que é uma dos tipos que nós falamos agora no começo, esse trabalho fonológico de sons é importantíssimo, tá? Precisa trabalhar com dislexia disso. Não só com ele, mas ele, como eu tô dizendo, vai ter que intensificar. Então, assim, muita rima, trabalhar bastante som, põe ele de costa, fala palavras para ele rimar, que ele tem que ouvir, ou você põe duas palavras parecidas e ele tem que sonoramente perceber o que você falou, se são iguais, se não são iguais. Por exemplo, fala bolo, bola. Eu falei a mesma palavra? Parece que não, né? Mas tem criança que falou, tá igual. Você fala assim,
pá e dá. Eles falam, é a mesma coisa. Eles não percebem sonoramente essas diferenças de fonemas das letras aí, tá? Então, fazer bastante essas atividades de consciência fonológica também. Gravador. Se você puder, se tiver na sala, se o aluno tiver, ele gravar algumas coisas, ele gravar a própria voz, né? Então, no caso de disléxico... Oi, Darlene! Peraí, tem um monte de gente que passou aqui, mas se eu for ler, eu perco. Persistência e repetição. Isso mesmo, Celina, muito bom. Aprender brincando, nós temos live. Já vou falar de você. No caso, disléxico com problemas de auditivo. Ó, acontece o seguinte. Talvez aí, no caso, precisa ver o grau de audição dessa falta auditiva, o que que é, né? Que nível que tá isso. E também, se isso for aí... Como eu vou explicar? Assim, ó, pera lá. Tem comorbidades. O que é comorbidades? Comorbidade é quando você tem uma coisa que vem agravando outra. Por exemplo, talvez o mais forte aí, Lu, seja a audição. Então, tem uma deficiência auditiva. Então, ela é o que está no topo, vamos assim dizer, tá? Para vocês entenderem. A comorbidade vai vir como outras consequências, outras coisas aliado que acarreta por conta da audição. Então, assim como também tem no TEA, tem no TDAH, tem no TOD, tem outras coisas. Tem uma coisa que é primordial, que está ali acima de tudo, mas nunca vem sozinho, ele vem com comorbidades. As comorbidades são coisas, são transtornos associados a um maior, tá? Então, aí no caso da auditiva, tem que fazer a avaliação para ver que nível que tem aí dessa audição, se são os dois ouvidos, se não são, se tem um, se não tem, mas essa criança também vai precisar. E aí, no caso, se for, de repente, precisa de Libras, né? Então, são casos que a gente tem que avaliar, não dá para falar aqui. Talvez melhorando a audição, ele melhore a dislexia, é isso? Sim, porque talvez não é a dislexia em si, mas é a falta de audição que está fazendo ele ter isso, né? Esse problema. É diferente de quem tem audição e tem porque isso, gente, é cerebral, tá? São áreas afetadas no cérebro. Então, por exemplo, o cérebro do disléxico, a gente tem 3 áreas principais aí no cérebro, que a gente precisa trabalhar, principalmente a gente falando de linguagem de leitura e de escrita. Elas são identificação, eu anotei aqui para a gente falar sobre elas. Primeiro, a gente identifica as letras, número, tudo que é ensinado. Depois, a gente vai para uma compreensão. E depois, ele processa tudo isso, essa informação, com significado. E o cérebro do disléxico não faz todo esse processamento e faz de forma muito lenta, tá? Então, a audição aí pode afetar, sim, assim como a fala errada afeta a escrita, né? Então, não é que ele não sabe escrever, mas afeta, dá uma causa ali que associa que é comorbidade, tá? Então, se isso for o principal aí que essa criança tem mais, e que se tem auditiva é o principal, com certeza tem que fazer aí um exame para ver o nível de audição dessa criança e para ver se são aí os 2 ouvidos, se é um ouvido, se tem surdez, se não tem surdez, e os níveis aí de audição dessa criança, mas isso vai afetar, sim, nessa questão. Mas, se não tiver dislexia, ela vai ter um processamento mais rápido, entende? Do que a sua função dessa parte do cérebro não foi afetada. Ok? Lembra que é genético isso também? No que eu estava dizendo? Gravador. O gravador é um bom recurso para a sala de aula. A criança gravar a própria voz, você dá atividade para ela gravar, depois ela escuta, ela grava
ou leva para casa, escuta de novo em casa, e ouvir a própria voz. É muito importante a criança ouvir a própria voz, tá? Então, no ensino das letras, das palavras, um gravador é um recurso bom que dá para a gente usar em sala, mas isso tem que ser bem orientado, senão todo mundo vai querer alguma coisa desse tipo, depende da idade aí, né? Mas é que essa criança precisa dessa estimulação auditiva, ela precisa ouvir várias vezes, ela precisa dessa repetição, tá? Digital, o relógio digital para ensinar números, horas é muito bom. Ensinem hora com relógio digital para criança disléxica, vai ser muito mais fácil do que o relógio analógico, tá? Até para, de forma geral, é fácil, né? Mas para eles é muito mais, tá? Essa compreensão. Trabalhe bastante o alfabeto. Esse alfabeto tem que ir e vir o tempo todo, de todas as formas. Alfabeto com imagem o tempo todo, porque eles esquecem facilmente. Eu preciso trabalhar a memória com eles e atenção, tá? Para ver esse ganho aí de letras. Lógico que você não vai esperar dele igual o outro. Então, outra coisa importante, plano individual. Se ele já tem esse laudo, se ele já foi diagnosticado, já foi avaliado e sabe que é uma dislexia, faça um plano individual para ele. Ele tem tal meta. Então, trabalhe em cima daquela meta e atinja aquela meta. Então, você sabe onde você quer chegar com essa criança. Não fica aquele anseio, aquela angústia de professor, achando que a criança tem que sair alfabetizada ou tem que sair com todas as habilidades igual aos demais. Ele não vai conseguir, porque ele tem um processamento aí um pouco mais lento, tá? Então, vamos para a realidade da criança. Não deixem de fazer isso. Material concreto, também. Bastante letra, letras vazadas, letra emborrachada, letra de lixa, letra de EVA, letra de MDF, tudo que você puder usar de recurso de letras, números, né? De material concreto para eles, tá? A avaliação, já falei, né? Essa avaliação precisa, essa criança precisa de um tempo maior para avaliar. Estou vendo seus neurônios. Ela precisa que alguém acompanhe e faça a leitura, tá? Para avaliação. É muito importante alguém ler para a criança. Mais espaço. Tem algumas crianças, por conta da coordenação motora, ainda está aí afetada, não está desenvolvida. Na dislexia também, você precisa de um espaço maior. Então, cuide para diferenciar os espaços para essa criança nas atividades. Não faça no mesmo tamanho, mesma fonte, por exemplo. Modifique a atividade dessa criança nessa questão espacial aí, para ela desenvolver as atividades da alfabetização. Memória, já falei, a gente tem que trabalhar, mesmo que eles não gostem, tem recurso, trabalhar caça-palavra, labirinto, jogo da memória, quebra-cabeça, e vai aumentando aí o desafio com menos peças e vai para mais peças, tá? Cuidar bastante dessa questão de ouvir, falar muito claramente com eles, a fala deles também, fazer essa escuta atenta das falas, para os sons serem pronunciados corretamente. E essa repetição para memorização e ouvir a própria voz, tá? E aí, deixa eu ver minha hora aqui. E aí, o seguinte, eu utilizo. Muitas pessoas não concordam, né? Tem na rede, eu já vi gente falando que diz, não pode começar pelas vogais, ensinar, não sei o quê, não tem letra certa para ensinar. Mas a prática me deu alguns conhecimentos que eu utilizo, que é até o material que eu desenvolvo para as crianças e desenvolvi aqui também para o meu curso, tá? Há uma ordem para a gente ensinar. E essa ordem, ela é indicada para a dislexia. Só que essa ordem não facilita só disléxico. Ela facilita todas as crianças. Por quê? Porque a ordem, eu já disse algumas vezes aqui, Dani, obrigada! A Dani colocou a hora, eu não tinha olhado. Eu já coloquei aqui algumas vezes que a gente deve ensinar as letras do alfabeto, mas não é na ordem alfabética. Tem uma outra ordem, né? E para as crianças disléxicas, você precisa trabalhar nessa ordem, tá? Quem fala isso é Capovilla, não sou eu.
E tem uma ordem, que é assim, ó. A ordem fonológica para o ensino das letras. E o que eu abri mão para as minhas crianças? Isso facilita até minhas crianças típicas, que não tem nenhum transtorno, que não tem nenhuma síndrome, que não tem nada. Porque se a ordem começa do mais fácil, isso vai favorecer o ensino e aprendizagem. Facilita o meu trabalho e facilita a compreensão da criança. Então, essa ordem que vem aí de indicação para a alfabetização da dislexia, na dislexia, eu também utilizo com as crianças de forma geral. Porque se eu faço isso e eu tenho um dislexo na sala, eu também estou ajudando todos, não só ele, né? E lógico que os outros vão muito mais rápido, mas o trabalho com ele também segue essa sequência, tá? E a sequência é vogais, depois a gente tem as consoantes prolongáveis, tá? Tem as consoantes que possuem mais de um som, e isso não é ordem alfabética. Não está na ordem alfabética, tá? A gente começa a ensinar da ordem mais fácil para o mais complexo. As vogais, o material do meu curso, que as meninas que estão no curso, gente, eu tô tendo problema com o pessoal do curso. Se eu comecei a fazer uma live, caiu a internet. Tô resolvendo algumas coisas do curso, mas eu vou começar com tudo lá, hein, ó. Quando você faz o curso, faz inscrição, dá licença só para fazer um parênteses aqui, gente. No e-mail, a plataforma que eu ponho o curso, no e-mail, ela manda automaticamente no seu e-mail. Então, você tem que entrar lá e procurar um e-mail do Nutror. Não é da Edilane, não é do Contato Edilane, é Nutror. Lá vai senha e login. Aí você entra na plataforma, as aulas já estão lá. Não liberei todas, porque eu tinha um prazo aí. E agora vai começar a subir todas as aulas, tá? E o material que eu desenvolvi para essa alfabetização inicial seguem essa ordem. Então, vamos lá. Vogais, consoantes prolongáveis, consoantes que possuem mais de um som, a consoantes mais difíceis de pronunciar. Então, eu sigo nessa ordem, tá? Depois, as consoantes pouco utilizáveis. E depois, nós vamos para os dígrafos, que é o penúltimo. E o último, nós vamos trabalhar as letras com alguns sons aí. Então, a gente segue essa ordem. E essa ordem não é alfabética. Só que aí, o que acontece? Ô, Derlene, eu recebi alguém me falando que não chegou no tempo hábil. Eu não sei por quê, mas a gente vai marcar outra. Só que eu não marquei por quê? Eu tô resolvendo, tem gente ainda me mandando, falando que, Dilane, eu não recebi senha. Aí eu ligo na plataforma, falo, gente, tá assim, é que o pessoal não olhou e-mail. Então, as meninas nem entraram no grupo. Eu falei, gente, mas por que tá tudo parado? Será que elas só fizeram e não vão fazer o curso? Mas a gente vai fazer sim, tá bom? Até ontem ainda eu tava com meninas me mandando mensagem depois, falando, Dilane, eu não consegui acessar o curso. Falei, não, mas você recebeu sim. Aí resolvi e tá ok. Mas não se preocupe, não. Tudo que vocês precisarem, eu vou estar lá com vocês para tudo. E o nosso material segue essa sequência, tá? Que não é a ordem alfabética. Então, isso é uma ordem que você pode usar e deve usar para ensino aí das crianças com dislexia. Na nossa língua, por exemplo, dá tempo de eu falar mais um pouquinho. Na nossa língua, por exemplo, a gente sabe que as vogais são sonoramente perceptíveis. Tanto que a gente tem sílaba, nós temos aí a estrutura silábica de uma vogal. Tem palavras que a vogal forma, ela é uma sílaba, né? Então, por isso, talvez você vai encontrar por aí alguém falando, não começa pelas vogais, não é assim, tem que ser em contexto de letramento, tem que ser não sei o quê, não pode ser solta, não pode ser... Mas a gente pode fazer tudo isso e agregar texto. Eu faço as crianças encontrarem as vogais nos nomes, nas parlendas, e aí começa a abrir uma visão para enxergar a letra. É como se você estava olhando tudo embaçado, e aí quando você mostra as vogais, o negócio começa a desembaçar, e aí eles vão percebendo as letras onde eles vão. Isso é um procedimento meu. Talvez você não concorde, talvez você não fale, não, isso está errado. Só que eu faço assim,
e eu consigo, tenho acesso ao curso do grupo do Face e no WhatsApp. Sim, Derlene, no e-mail foi. No e-mail foi o link do Face, foi o link do WhatsApp, do grupo, e foi o link da aula da Zoom. Já te mando no privado aqui, assim que a gente acabar a live, tá bom? Eu também começo pelas vogais. Isso, eu faço isso. Tem gente que vocês vão ver aqui na rede, que vocês vão ver, sei lá, vários lugares aí criticando isso, que não começa pelas vogais. Que tem que ser em contexto de letramento, que não sei o quê, mas eu não deixo de fazer letramento, eu não deixo de trabalhar textos, parlendas, adivinhas, mas eu tenho uma sequência para trabalhar. E isso foi o que me ajudou a fazer o que eu faço e ter resultado, tá? Então, é o que eu digo. A gente tem que buscar o que a gente acha que dá resultado, que a gente coloca lá na prática. Isso é uma teoria que tem, são estudos lá comprovados. Eu peguei isso, apliquei, testei e funciona. Então, eu faço assim. Ouço quem fala isso, esses dias eu estava ouvindo, não sei se foi uma live, alguém falando assim, não pode trabalhar, começar com as vogais. Eu falei, meu Deus, se essa pessoa escuta eu falando, ela vai me odiar. Mas é o que eu faço porque eu faço e dá resultado, e eu faço com base, não é porque eu acho. Tá lá, Capovilla trouxe pra gente, né? Então, é também uma forma de você trabalhar com a dislexia, tá? E eu não faço isso porque eu tenho criança dislexa na sala, não tenho. Mas é o meu trabalho, onde eu vejo resultado, e eu peguei isso daí como uma sequência e uma lógica de trabalho, e eu trabalho assim. Então, dá resultado, a criança avança rápido, sim, e aí você une com a consciência fonológica e você une com os métodos de alfabetização, tá bom? Procurando mais fácil para cada criança, também começa pelas vogais, também começa com as vogais, também não deixe de trabalhar isso, legal. Ó, tem só uns minutinhos, deixa eu falar aqui para vocês. Eu tô com várias lives aí, tem um monte de gente convidada. Amanhã, domingo, é a nossa live tradicional de domingo. Então, eu vou falar sobre o nível alfabético, porque eu comecei nessa sequência de psicogênese e não fechei. Falta o nível alfabético. Segunda, eu tenho live com Aprender Brincando, sobre aulas particular, reforço. Ela veio aqui numa live, todo mundo gostou, e ela está aqui para contribuir com a gente aprender bastante com ela, tá bom? Terça-feira eu tenho uma live com a mãe do Theo, que é uma criança aí com espectro autista, e ela faz um trabalho lindo aqui, a Rose, e ela vem conversar com a gente como que ela faz esse trabalho lá com o Theo, como que tá nessa questão agora na pandemia, esse trabalho com o filho dela, tá? E eu tava fechando uma live com uma outra pessoa que eu falei que é da nova escola, mas ela me deu um retorno agora, que ela tem compromisso, então ela está marcando comigo, estou fechando com ela para o dia 25, ela é especialista aí, principalmente em educação infantil, e eu pedi para ela vir fazer isso comigo aqui, porque eu tenho bastante pessoas que me pedem ajuda da educação infantil. Então, ela é maravilhosa, ela trabalha, ela é formadora da nova escola, eu a conheci numa formação, e eu pedi para ela ficou toda feliz na hora, falou, nossa, eu vou sim, ela é uma graça, vocês vão gostar. Só vou fechar com ela o dia, se é dia 25 mesmo, tá? E ela vem falar sobre educação infantil, vocês vão amar, tenho certeza disso. Então, preparem-se aí, que eu já estou convidando bastante gente aqui para vir falar junto com a gente crescer, tá bom? Se você puder, manda esse material, agradeço. Esse material que eu falei, Celina, é específico do curso, tá? Parabéns, gostei da sua abordagem de ordem cronológica. Obrigada, querida. Dani, eu quero. É do curso. Teve gente que fez matrícula no curso e ficou me pilhando, falando que não recebeu e-mail. Se eu mandava o material, eu falei, não, tem que fazer o curso. Muita gente faz, matrícula e só quer o certificado, quer que eu envie ou o certificado ou o material. E não é a minha proposta aqui, né? Então, eu gostaria mesmo de contribuir, que aprendesse e que eu conseguisse ajudar de alguma forma aí. Por isso, essa é a minha proposta, tá bom? Então, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Deixa eu ver se ficou alguma coisa que eu fiquei sem falar. Os encontros consonantais é a última coisa, tá? Que a gente trabalha aí. Tem bastante gente entrando agora, sejam todos bem-vindos. Vocês compartilharam essa live?
Ó, minha casa, sua casa. Rosana, minha querida, do Aprender Brincando, logo a nós. Muito, muito, muito bom. Luana, gratidão minha. Sempre para vocês de estarem aqui, de ouvir, de me acompanhar aí, tá? Vou focar bastante nas minhas meninas do curso. Eu tô resolvendo esses negócios, tem gente que não conseguiu entrar, e eu tô angustiada com isso, porque eu quero todo mundo lá. Mas o que eu puder ajudar vocês aqui. Ó, curtem lá meu canal, vou começar a fazer live, vou marcar um dia para fazer live só lá no canal, para eu passar material e passar alguma coisa para vocês. Muito obrigada, suas orientações são excelentes, lógico que divulguei. Luz, eu vou postar amanhã, tá, Rosana? Das nossas lives. Gratidão, eu que agradeço, Júlia. Desculpa, meu corretor ortográfico fica mudando as letras. Normal. Eu não. Gente, tem dia que eu posto as coisas, aí vai errado, eu falo, ai, caramba, meu Deus, o povo pensa, né, lá, professor escrevendo errado. Aí nós já somos julgadas, né? Mas acontece, viu? Ô, Celina, não se preocupe. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado aí. Deixa eu ver, do PDI eu falei. E fiquem atentas, porque tem bastantes. É o último, consonantais é o último, o Dani, tá? É a última coisa aí que a gente vai nessa sequência de ordem para ensinar. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tá? Com vocês. E fiquem atentos aos sinais aí de dislexia, porque às vezes a criança tá lá e a gente acha que não tem nada, ou ela não memoriza essa letra e fala, ah, não, porque é nova ainda. A gente tem que tomar cuidado com isso. Se é muito aparente essa questão aí do não memoriza, não guarda esse nome de letra, não guarda o nome dos amigos, não guarda o nome. Cuidado, pode ter uma dislexia aí, tá bom? Talvez não é só alguma coisa passageira. Então, fiquem bem atentas a isso. E aí foram algumas dicas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus. Dri, beijo, minha querida. Quem quiser fazer uma live comigo, pode ser contando sua história como professor. Manda lá. Olha lá, Letícia, não estou conseguindo acesso dos grupos do curso, já estou assistindo as aulas. Gente, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso resolver tudo isso. A Rose entrou, a Rose e Caminha. Segue, vai lá e vê o Telzinho, que coisa mais fofa do mundo. Sou apaixonada. Quem quiser fazer uma live contando história de professor, como você começou, ou qualquer dúvida, manda um direct aí, a gente marca. Eu te destravo, que eu era travada. Rose, nós estamos terminando, mas que bom que você entrou. Já avisei da nossa live, Rose, para as meninas te seguir, te acompanhar, ver seu trabalho, maravilhoso. Amanhã eu vou estar postando da nossa live, tá bom? E eu espero ter ajudado vocês. E aí, fiquem atentos para os alunos de vocês, porque quanto mais cedo a gente intervir em qualquer que seja o quadro, ou de transtorno, ou de síndrome, qualquer coisa, quanto antes a gente cuidar, intervir, melhor para a criança, tá bom? Bom, é isso. Estamos terminando aqui. Eu espero ter ajudado vocês. A gente se vê amanhã, falando sobre nível alfabético. Vou falar alguma coisa para vocês. A Darlene disse que está gostando do curso, nem subiu todas as aulas lá, porque eu segurei um pouco por causa do prazo lá, e tinha gente bastante ali enroscada. E nós vamos começar com tudo, tá bom, meninas? Tem atividades lá, hein? Postem, façam, porque vocês estão concorrendo ao final. Eu vou sortear, vou escolher alguém aí que fez todas as atividades do meu curso e eu vou devolver o seu dinheiro integralmente. Seu curso vai sair de graça, tá bom? É meu presente para você. Beijos, fiquem com Deus e eu espero vocês aqui amanhã. Dá tempo de printar ainda. Eu espero vocês aqui amanhã. Quanto mais vocês compartilhar lá, mais gente vem para aprender. Vamos espalhar conhecimento. Muitas pessoas precisam saber de muitas coisas que a gente ajuda todas as outras pessoas que precisam, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.